Você já deve ter ouvido falar que gelo no carburador acontece quando o tempo está frio ou o tempo muito chuvoso no inverno. Não é bem assim. Eu sou o Gil da Aerotime e vou falar um pouco sobre formação de gelo no carburador e passar algumas dicas que podem te livrar de entrar numa fria. Pessoal, a formação de gelo no carburador é um fenômeno muito mais comum do que a gente imagina. Se a gente pensar a frota brasileira de aviação geral, não só a de instrução, ela é majoritariamente equipada com carburador. Então, para a gente conhecer um pouco mais desse fenômeno, é importante a gente saber como ele ocorre, como é que a gente previne isso e, caso aconteça, como é que a gente pode corrigir. Há uma grande quantidade de registros de acidentes ou pousos forçados, onde a hipótese principal foi a formação de gelo no carburador. Então vamos entender um pouquinho mais como ele acontece. Bom, aqui a gente tem uma foto do carburador de uma das nossas aeronaves, né, do Cessna 150, então o motor Continental O200, e aqui tem uma vista em corte do próprio carburador. Aqui alguns componentes básicos, a borboleta, que controla exatamente a restrição do ar que é aspirado pelo motor. E aqui a gente tem o giclê, que traz o combustível, e essa é a região onde é feita a mistura ar-combustível. Vamos relembrar um pouquinho do conceito do efeito Venturi. O efeito Venturi ele promove esse estrangulamento. Aqui tem um aumento da velocidade e com isso tem uma diminuição da pressão. Diminuindo a pressão, diminui a temperatura. Opa! Então aqui já começa a ter uma redução da temperatura. Outro fenômeno que acontece aqui é exatamente a vaporização do combustível. Então, o combustível entrando em contato aqui com o ar, ele começa a vaporizar. Esse é um fenômeno endotérmico. Então, ele vai pegar a energia ali do sistema, ou seja, ele vai reduzir a temperatura do sistema. Então, é mais um acontecimento que vai reduzir a temperatura aqui nessa região. Então, pode acontecer de a temperatura ambiente em volta da aeronave ou do próprio carburador estar mais alta, e aqui a gente tem uma queda de temperatura significativa. A gente está falando de 20, 30 graus Celsius de redução nessa região. Tá? E aí vale lembrar o seguinte, se a gente tem uma temperatura próxima de zero ou abaixo de zero e tiver água, pode começar a acontecer o congelamento. E aí entra a questão da umidade. A umidade relativa, a umidade é exatamente a quantidade de vapor d'água num determinado volume de ar. Então, essa combinação de queda de temperatura com umidade vai gerar um cenário onde pode ter a formação de gelo, ou na borboleta ou nos próprios canais aqui. E a situação ela tende a piorar se isso começar, porque a restrição vai aumentando e aí a pressão vai diminuindo e, por consequência, a temperatura também vai diminuindo. Ah, mas, Gil, isso aqui vai acontecer quando a temperatura estiver mais baixa. Não, a gente mostrou que a queda de temperatura aqui é bastante significativa e tendo uma umidade relativa considerável, esse é um cenário para a formação de gelo. Esse gráfico aqui, ele mostra exatamente isso, é um gráfico de probabilidade de formação de gelo no carburador. Para a gente entender ele, aqui a gente tem a temperatura ambiente, em que a aeronave vai estar voando, e o ponto de orvalho. Essa combinação aqui vai determinar onde ou qual é a probabilidade de formação de gelo. E aqui essas cores mostram exatamente a severidade de formação de gelo, né? A probabilidade de formação de gelo, indo desde gelo leve, numa condição de cruzeiro e descida, gelo moderado, o gelo moderado para o voo em cruzeiro, gelo severo em descida ou gelo severo em qualquer potência. E pessoal, a gente está falando de temperaturas relativamente altas. A gente está falando de 20 graus, 30 graus, até 38 graus, a depender da umidade, entra numa região de probabilidade de formação de gelo no carburador. Então esse é o primeiro ponto para a gente aumentar a nossa consciência situacional. A formação de gelo no carburador não vai acontecer só quando as temperaturas estiverem baixas ou a umidade alta. Existem vários
A gente tem vários cenários onde a formação de gelo no carburador é potencial. Então, uma das maneiras que a gente tem exatamente para prevenir, a primeira é saber que esse é um potencial, um cenário que pode efetivamente acontecer. É avaliar o risco. Como é que a gente avalia esse risco? A gente efetivamente faz um planejamento, a gente faz uma análise da meteorologia do ambiente. Aqui entra as informações, por exemplo, do METAR, né? O METAR ele sempre fala para a gente a temperatura ambiente e o ponto de orvalho. Opa, já está passando para a gente a primeira dica, o ponto de orvalho e a temperatura ambiente. Então, facilmente a gente consegue ver em qual região potencial a gente eventualmente vai estar voando. Outra possibilidade é efetivamente usar as cartas de temperatura em rota, né? A gente descobrir qual vai ser a temperatura lá ambiente. Além disso, as aeronaves todas dispõem de um termômetro mostrando a temperatura ambiente. Então, também é possível fazer essa verificação considerando o melhor nível de informação que se tiver no momento. E olha aqui, pessoal, são cenários aqui relativamente comuns numa região, por exemplo, aqui no Nordeste, onde a gente opera. Temperatura de 30 graus, a temperatura de orvalho de 23 graus, ou seja, uma situação comum, e a gente vê que existe a probabilidade de gelo moderado numa situação de descida. Por que tem essa diferença entre descida e cruzeiro? Justamente porque numa descida a gente vai reduzir a potência, aumenta o estrangulamento. Então a pressão vai diminuir ainda mais dentro do carburador, o que vai gerar uma diminuição da temperatura, além da restrição por onde o ar passa fica menor, né? Então a formação de gelo ali pode acontecer com maior intensidade. Por isso que numa descida, manete de potência reduzida, mais propenso à formação de gelo no carburador. Bom, como que a gente então sugere a prevenção? Como eu disse, a gente verifica as temperaturas, seja no METAR, TAF, cartas de temperatura em rota, ou seja, a gente identifica potencial de formação de gelo. Isso vai trazer para a gente uma consciência situacional. A outra maneira de prevenir, evidentemente cada aeronave tem isso no seu manual, é aplicar o aquecimento do carburador nos momentos adequados. Então, por exemplo, no Cessna 150, a gente aciona o aquecimento do carburador assim que estiver na descida. Para quê? Para justamente diminuir a probabilidade de formação de gelo naquele momento. Bom, por que a gente não usa sempre então o ar quente constantemente? A tomada de ar do ar quente, ela vem direto do ar em contato com o motor, então não tem um filtro. Ou seja, o ar é aspirado e pode ter alguma sujeira, enfim. Além disso, o ar quente ele é menos denso e por isso ele é menos eficiente. Então, a menos que seja necessário, o aquecimento do carburador deve ser mantido fechado. Mas pode acontecer uma situação onde efetivamente o gelo comece a se formar. Então, por isso é importante a gente estar ciente de ser um cenário possível. Quais são os efeitos que a gente vai ver? Perda de potência parcial, então efetivamente a potência começa a diminuir do motor. Ele pode chegar numa situação de ficar bem mais áspero, então você consegue perceber o motor efetivamente falhando. E no pior dos casos, se não for tomada nenhuma ação, pode acontecer a perda de potência completa do motor. Bom, como que a gente corrige isso? Eu peguei aqui o que está constado no manual do Cessna 150 e também do Piper Warrior. A primeira coisa é a manete de potência toda à frente, tá? E fazer uso do ar quente do carburador totalmente ligado. Então fazer o uso máximo do ar quente do carburador. E aqui tem uma dica. Pode acontecer e deve acontecer do motor ficar ainda mais áspero. Isso pode durar alguns segundos, eventualmente até minutos.
Isso significa o seguinte, significa que isso é bom, pode não parecer, mas isso é bom. Significa que o gelo do carburador ele tá derretendo efetivamente e ele vai para a câmara de combustão. É claro que não existe a queima, o gelo não vai gerar energia nenhuma, então ele não vai queimar. Então o motor vai falhar. E por isso que é bom, você está limpando o carburador. Tudo dando certo, a potência deve voltar, a potência vai voltar e nesse momento faz o ajuste, né, tanto da manete de potência quanto da mistura. Eventualmente você tem que colocar a mistura numa outra condição. O ideal é que não se utilize o ar quente por todo o voo, né, porque isso não vai ser eficiente. Mas se precisar, você pode fazer esse ajuste e fazer essa correção com a mistura, com a manete de mistura. Porque o ar quente ele vai ser menos denso e, portanto, não tão eficiente, então você vai ter que fazer essa correção com a manete de mistura. Então, pessoal, não subestimem a formação de gelo no carburador nem o funcionamento do ar quente. É por isso que ele fica tão próximo das outras manetes, dada a relevância que ele tem. E por isso que é feito também o cheque do ar quente do carburador no táxi ou antes da gente ingressar para efetivamente fazer o voo, dada a relevância e a importância de se saber como funciona o sistema e como que pode ocorrer a formação do gelo no carburador. Então não menosprezem e essa consciência situacional, não tenho dúvida que ajuda a gente a ter um voo mais seguro e tomar as atitudes corretas quando a gente estiver lá fazendo o nosso voo, mas a gente precisa estar sempre atento. Então eu espero que tenham gostado das dicas de hoje. Se você achar que isso aqui pode ajudar alguém, não esqueça de compartilhar e inscreva-se no nosso canal, onde a gente vai buscar trazer sempre dicas que são interessantes e que vão aumentar a segurança do nosso voo. Então, bons voos!